Olá, amigos. Este é mais um vídeo teste, uma tentativa de mostrar um pouco do meu acervo de fotos. São mais de 20.000 fotos que tenho das viagens que faço desde adolescente. Estou buscando uma forma de mostrar parte desse acervo de fotos no canal. Então este é o primeiro teste que faço, uma sequência de fotos de uma viagem dos anos 80. Pretendo começar a fazer vídeos das viagens de agora em diante, porém há muitos vídeos de viagens no YouTube. E fotos de viagens dos anos 80, 90 são pouquíssimas, raramente se encontra. Então vou tentar fazer para vocês, através deste primeiro vídeo, uma sequência de fotos de uma viagem daquela época. Esta aqui eu tinha 17 anos de idade, eram as primeiras fotos que eu estava tirando no ano de 1983, usando uma câmera de minha mãe, estava aprendendo também a usar a câmera dela. Apareceu a oportunidade de fazer esta viagem através de um colega de escola, e levei a câmera de minha mãe, onde tirei umas poucas fotos. Por isso o vídeo será curto. A viagem também, eu tinha 17 anos, não me recordo de muitos detalhes. Também, para não deixar o vídeo muito cansativo, vou focar somente nos pontos mais interessantes da viagem, os apuros, as dificuldades que passei. Afinal, estava viajando sozinho, primeira viagem interestadual sozinho, tinha 17 anos. Até então só tinha feito viagens estaduais para cidades próximas, como Campinas, São Paulo, Sorocaba, Atibaia, Bragança, Itu, Itapetininga, Limeira, Rio Claro. E a primeira viagem interestadual, inclusive, precisei também pedir autorização no juizado de menores. Naquela época, as viagens de menores eram mais fiscalizadas, embora em 1983, durante o governo do Figueiredo, já não havia tanta fiscalização, aquela fiscalização rigorosa nas rodoviárias, como havia até 1978, 79. Quando entrou o governo Figueiredo, houve uma certa flexibilização na fiscalização, diminuíram, tanto que eu viajei a partir dos 13 anos de idade tranquilamente, nunca fui barrado, nunca me pediram documentação. Mas como era a primeira viagem interestadual para Minas Gerais sozinho, peguei uma autorização. E qual o motivo de viajar para Monte Santo? Começo aqui a contar. Naquela época eu era estudante, tinha um jornal na escola, um jornal que circulava entre os alunos, sempre fui ligado à comunicação, como vocês podem observar, sou escritor, escrevo muito na internet, sou muito participativo, e isso vem desde aquela época, desde adolescente, já tinha um jornal, um canalzinho de comunicação totalmente manuscrito, e esse jornal circulando nas escolas conquistava os professores e os alunos. Eu fazia muita amizade através desse jornal. Todo mundo queria ler meu jornal. Então eu tinha amizades em várias classes, não era só na minha classe. Praticamente a escola toda ficava me conhecendo como o rapaz do jornal, que fazia jornal. Todo mundo queria ler meu jornal, fazia amizades. E dentre essas amizades, havia um aluno de outra classe que tinha, na época, 12 anos de idade. Eu tinha 16 para 17. Eu estava... Não lembro a série agora que eu estava, mas eu estava bem mais adiantado que ele. E como ele era leitor do meu jornal e vizinho de um amigo da minha classe, ele me convidou para fazer essa viagem, porque um ano antes, um colega da minha classe tinha me convidado para visitar a cidade natal dele, Casa Branca, onde ele tem parentes. Fui nessa viagem para Casa Branca em 1982,
E no ano seguinte, ele, como era vizinho e mineiro de Monte Santo não era muito distante de Casa Branca, então as famílias tinham amizade. E ele me convidou para conhecer Monte Santo no período de férias escolares daquele ano de 1983. Como eu não dispunha de muito tempo, disponibilizava de muito tempo, eu fui depois para Monte Santo, ou seja, não fui junto com ele, que viajou com os pais. Eles foram antes, e como eu já conhecia estrada, já tinha um certo hábito de viajar sozinho, eu falei para ele, não, pode ir, que depois eu vou sozinho, eu chego lá, não vou me perder, não tem problema. E como que era a comunicação na época, sem internet? Ninguém sonhava com a existência de internet. Era carta ou telefone residencial. Então, quando ele já estava lá em Monte Santo, alguns dias depois, eu telefonei na casa da avó dele e falei, ó, comprei a passagem para tal dia, vou chegar, creio que na tarde de tal dia, que eu vou sair de Campinas pela manhã, acredito que à tarde já esteja chegando em Monte Santo, porque eu sabia, indo de Campinas a Mococa, Mococa é a cidade próxima de Monte Santo, com certeza haveria ônibus com frequência para uma cidade próxima, distante 30, 40 quilômetros mais ou menos. Então liguei para a avó dele e falei, calculo que vou chegar a tal horário. Embarquei em Campinas pela manhã, fiz a viagem nesse ônibus que vocês estão vendo, aí uma parada na região de Aguaí, aproveitei e tirei a foto. Chegando em Mococa, primeira surpresa, não havia ônibus para Monte Santo naquele período da tarde. Eu havia chegado em Mococa por volta de meio-dia, 1 da tarde, tinha já saído um ônibus para Monte Santo e o ônibus seguinte era 6 da tarde. Aí não tinha como avisá-lo, eu não costumava ligar de orelhão. Então eu pensei, eu vou chegar em Monte Santo, então daí se ele não estiver na rodoviária, eu telefono para ele, avisando que já estou lá. E fiquei praticamente a tarde inteira em Mococa. Como estava com uma mala para a viagem, não podia ficar circulando muito pela cidade. Então eu fiquei numa praça próxima à rodoviária, inclusive conversei com alguns engraxates que estavam lá, fiz amizade com eles, tirei foto também, não postei as fotos porque afinal eram crianças, tinham mais ou menos 12, 13 anos de idade, para evitar problemas não vou postar foto de criança no YouTube. Fiquei horas ali na praça, quando chegou o horário do ônibus para Monte Santo, a surpresa, havia 2 ônibus, um da linha Mococa-Monte Santo, que é o chamado Pinga-Pinga, era um ônibus de motor dianteiro da Nasser, e o outro vinha de São Paulo, era a linha São Paulo-São Sebastião do Paraíso. Então o funcionário do guichê perguntou para mim, você vai descer na rodoviária de Monte Santo? Eu falei, vou. Então ele me colocou no ônibus que veio de São Paulo, que era direto, não era o Pinga-Pinga. Curioso isso, achei muito assim extravagante. Esperei a tarde toda o ônibus para Monte Santo, não tinha, e no final da tarde 2, um que vem de São Paulo e outro que parte de Mococa. São as coisas do interior mesmo, essas dificuldades. Marinheiro de primeira viagem, a gente aprende assim na prática, essas dificuldades de locomoção no interior do estado entre cidades menores. Ainda hoje é assim, mas naquela época era pior. Cheguei em Monte Santo, o meu colega, o Cachorrão, é assim que ele usa o nome no Facebook hoje, amizade com ele até hoje, Cachorrão, estava me esperando na rodoviária. Ele falou que
perguntou, se informou no guichê a hora que vinha o ônibus de Mococa. Então informaram ele, e ele, claro, usou a cabeça. Ele foi na rodoviária no horário que chegaria o ônibus de Mococa. E lá encontrou comigo, deu tudo certo. Foi cansativo, porque afinal foi um dia inteiro para ir de Campinas a Monte Santo, praticamente o dia de viagem, por causa de horários de ônibus. Cheguei e fui descansar na casa dos parentes dele para no dia seguinte começar a andar pela cidade. Esta é uma das fotos que fiz na cidade de Monte Santo, o Reginaldo ali em cima da mureta na ponte. Tirei mais algumas fotos na cidade, porém aparecem pessoas, não quero neste início de meus vídeos postar fotos com pessoas aparecendo crianças para evitar problema. Então selecionei poucas fotos para mostrar a vocês. Agora, além da cidade de Monte Santo, o principal da viagem foi a visita a uma localidade rural chamada Pitangueiras, que vou focar mais nesta. Na cidade, uma cidade comum, não tem muito o que falar, praça central, havia um prédio em construção que nunca foi acabado, pelo que me contaram, o prédio está lá até hoje inacabado. Mas o interessante foi a viagem à localidade rural Pitangueiras, que fomos no terceiro dia que eu estava em Monte Santo. Pitangueiras fica distante do centro da cidade, não tem ônibus para lá. Então, como faz para chegar? Através de carros. Quem mora na região vai de carona ou de caminhão. Como é localidade rural, muitos fazendeiros, chacareiros têm caminhões. E a mãe do meu colega, ela buscou informação com pessoas da cidade para saber que hora ia ter um caminhão para irmos para Pitangueiras. E um chacareiro ia parar lá por volta de 5:30 da manhã, mais ou menos. Então iríamos com ele. Resultado: primeira vez que viajo numa caçamba de caminhão, porque afinal era eu, a mãe do meu colega, ele e a irmã dele. Não tinha lugar na cabine do caminhão para todos, então fomos na caçamba, protegidos por uma lona e agasalhados. Afinal era 5 da manhã, estava escuro, era metade do ano, mês de julho, estava aquele frio de inverno. Fomos bem agasalhados na carroceria do caminhão, chacoalhando por uma estrada de terra. Foi uma aventura inesquecível que passei aos 17 anos de idade, porque afinal o trecho de estrada de terra da área urbana de Monte Santo até Pitangueiras levou em torno de 1 hora. 1 hora de estrada de terra. Aqui uma foto que fiz pela manhã na localidade de Pitangueiras. Como vocês podem notar, é um local bastante isolado. Tem uma ou outra chácara, poucas casas. Onde eu fiquei havia 2, 3 casas somente de uma família, dos parentes do meu colega. E o interessante nessa região é que tem a lenda da Mãe do Ouro. Os moradores viam na época, né? Não sei como que está hoje, a luz, uma luz que aparecia vez ou outra, onde tem umas montanhas, uns morros, que eu não fotografei. Fotografei esse morro distante, mas o morro onde aparece a luz da Mãe do Ouro é na lateral, acabei não tirando a foto. E os moradores contavam que essa luz aparecia eventualmente no período noturno, tanto que eu e meu colega ficamos acordados várias horas à noite na expectativa de ver a luz da Mãe do Ouro. Aqui eu com o meu colega, o cachorrão Reginaldo,
Como podem notar, tenho 17 anos, ele tinha 12 para 13. A foto que ele tirou de mim numa égua. Fiz questão, claro, de fazer um passeio a cavalo, não podia deixar de fazer. Poucas vezes tinha ido em locais de chácaras, local rural, passar 2 dias, não podia deixar de andar a cavalo também. Mais uma imagem do que tem no local: peru, galinha de Angola, galinha, pato, enfim, as criações típicas de local rural. Ainda sobre a mãe do ouro, é um fenômeno que a ciência explica como fogo fátuo. Para quem não acredita na lenda que existe uma entidade sobrenatural que protege a região, que existe ouro no local e essa entidade protege para não haver exploração, a ciência explica que a decomposição de restos de animais ou até cemitério, pessoas que foram enterradas no local, e o processo natural de combustão provoca o fogo fato. Também pode ser confundido com o relâmpago globular, só que o relâmpago globular é um fenômeno mais raro e acontece evidentemente quando há nuvens de tempestade. Fora essa ocasião de tempestade, a explicação é ser fogo fato o fenômeno da mãe do ouro. Retornando de Pitangueiras para a cidade, onde ficamos 2 dias, voltamos também de carona em caçamba de caminhão. Meu colega contou que num determinado ponto da estrada havia ocorrido uma morte também derivada de lenda, de crença popular. Um vampiro havia pego um menino, um adolescente, e matado esse menino num determinado ponto da estrada. Mais uma crença popular da região naquela época. De volta à cidade, fizemos uma visita à Rádio de Monte Santo, junto com a mãe do meu colega e também a irmã dele. Eu era muito ligado à comunicação na época, tinha os jornais, inclusive levei os jornais também à rádio. Oferecemos uma música. E aqui no último dia que estive em Monte Santo, a cidade ficou coberta pela neblina, era período de inverno, normal ocorrer neblina em cidades que têm muitos morros em volta. No dia seguinte fui a São Sebastião do Paraíso, porém não tirei fotos. De São Sebastião do Paraíso retornamos para Campinas e Jundiaí. É o primeiro teste que eu faço contando viagens daquela época. Aos poucos vou aprimorando a mostra de fotografias e também vou melhorando no contar as viagens. Esta viagem, por exemplo, eu não fiz o relatório, não estou lendo o relatório, estou contando de cabeça, portanto, peço assim desculpa se não consegui explicar muito bem. Tem 1 mês só que estou fazendo os vídeos, que estou gravando vídeos. É ainda tudo um aprendizado para mim. Deixe nos comentários a respeito das tarefas apresentadas até o momento, os assuntos apresentados. Estou buscando variar bastante, porque afinal é todo um clube que possuo guardado junto à biblioteca
um material muito vasto, mais de 20 mil fotografias, centenas de livros de épocas variadas, documentários também, tenho muita coisa produzida a partir das viagens feitas, mais de 500 municípios visitados, são muitas pastas com material guardado e aos poucos vou buscando mostrar da melhor forma possível neste canal no YouTube. Acredito que anos 80 e 90, como há pouco material na internet, vai ser bastante interessante para os internautas. Na próxima vou fazer o relato por escrito e tentar fazer uma apresentação melhor das viagens. Obrigado a vocês que acompanharam até aqui.